Você que acompanha aqui nosso canal deve ter visto que recentemente nós gravamos um vídeo falando sobre dicas em relação a restrições em relação a bagagens de mão em voos nacionais. Naquele vídeo a gente disse que ia fazer um outro específico para voos internacionais, já que as regras são diferentes, e hoje chegou o dia de você conhecer aqui as nossas dicas para voos internacionais. Então, se você está curioso, se está se preparando para viajar para outro país e tem dúvidas sobre a sua bagagem de mão, esse vídeo é para você. Então, fica com a gente e já vai deixando aí seu like. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao canal. E, como eu disse aí na abertura, o vídeo de hoje é um complemento do vídeo anterior que a gente fez aqui sobre viagens, tratando sobre dúvidas, restrições, regras práticas sobre bagagens de mão. Naquele a gente falou sobre voos domésticos, né? E hoje a gente vai falar sobre os voos internacionais, porque as regras são bem diferentes, tá? Algumas são iguais, mas a maioria é bem diferente, é muito mais restrito. A gente sabe que para voos internacionais há uma restrição muito maior, porque a gente não está sujeito apenas às regras do Brasil, mas também às regras do país de origem da companhia aérea que a gente está voando, o país para onde a gente está indo. São regras internacionais, são regras universais ali que valem para todo o mundo, então são um pouco mais rígidas. De forma geral, as regras para voos internacionais são ditadas pela IATA. Porém, alguns países, como eu disse, algumas companhias trazem regras um pouco mais rigorosas, tá? Dificilmente regras mais flexíveis, tá? Em geral, são regras mais rigorosas. Aumenta a quantidade de regras, aumenta a quantidade de restrições para os voos internacionais. Então, eu recomendo veementemente que até antes mesmo de você adquirir a sua passagem, você dê uma estudada nas regras daquela companhia, daquele país que você está indo visitar. Se for um país que tem mais de uma companhia aérea que te atenda em voos, verifique, tá, de todas elas, para que e tenha em mente aquilo que você vai querer levar na sua viagem, para que não haja nenhum dissabor aí depois que você está com tudo montado, indo viajar e você tem um estresse na hora de embarcar. É horrível, né, quando isso acontece. Então é planejamento realmente. As dimensões da bagagem de mão para voos internacionais variam de uma companhia para outra, mas pelo que a gente pesquisou em diversas companhias, principais companhias, né, que voam partindo daqui do Brasil, mas variaram ali em torno de 55 por 40 por 20 até 55 por 40 por 25 centímetros. Então, que varia ali Então, o que varia mais ali é a espessura, né? Ali se você considerar a bagagem deitada, ali a altura dela, né? Quão gordinha é a sua mala de mão, mais ou menos isso. É o que varia ali em 5 centímetros, não é grande coisa. Bom, primeira regra geral ali, questão de armas e objetos perfurantes, cortantes, etc. Quem viu aqui o nosso vídeo de voos domésticos, a gente tratou ali das regras gerais, tá? Para voos internacionais, essas regras são ainda mais rigorosas. Arma, a similaridade dos voos domésticos, não pode nenhum tipo de arma, nem mesmo armas de brinquedo, como eu disse no outro vídeo, airsoft, arma de pressão, nada disso, e nem mesmo arminhas de brinquedo, Nerf, esse tipo de coisa, arminha de água, nada disso, tá? Não pode. Objetos perfurantes e objetos cortantes, pontiagudos e tudo mais, também não pode de espécie alguma. Nos voos nacionais, a gente comentou que alguns objetos eram exceções, tipo cortador de unha, aparelho de barbear, tesourinha sem ponta, né? Aquelas tesourinhas de cortar unha de bebê e tal, podem em voos nacionais. Em voos internacionais, nem mesmo esses objetos são tolerados. Nem mesmo o barbeador, o aparelho de barbear, não pode ir na bagagem de mão, tá? Ou você despacha ou deixa para comprar lá no seu destino. Nenhum tipo de objeto perfurante ou cortante pode ser levado na bagagem de mão em voos internacionais. Então, evite o estresse, não leve nada desse tipo, tá? Agora, relação a líquidos. Bom, para voos internacionais, eles são muitíssimo restritos, muitíssimo rigorosos em relação a líquidos, por temor de que seja levado na bagagem de mão algum líquido desconhecido que possa ser inflamável, que possa gerar algum transtorno ali durante o voo, que possa ser utilizado com mais intenções ali durante o voo. Então é restrito a um volume máximo de 100 ml por frasco e limitado a um máximo de 4 frascos. Então você tem um limite máximo de líquidos
de até 400 ml, que deverão ser divididos em, no máximo, frascos de 100 ml. Além disso, esses frascos têm que estar acondicionados em nécessaire ou plástico, daquele tipo ziplock, que sejam impermeáveis, que isolem para que não vaze o líquido, nada disso, tá? Então, além de estar no frasco de até 100 ml, ele tem que estar dentro de um saquinho ou de uma nécessaire de plástico transparente, que possa ser visualizado facilmente ali pela inspeção o conteúdo daquele frasco. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho rinite, eu utilizo lá que meu Nelsoro, sou viciada em Nelsoro. Viagem internacional, meu frasquinho de Nelsoro vai dentro do ziplock e eu só levo um frasquinho. Não vou desperdiçar, né, meu limite com mais do que isso, que não tem necessidade. Mas vai dentro do ziplock, tá? Para que fique lá isolado e tal, não possa vazar. E quando eu falo de líquido aqui, eu não tô falando só coisa estritamente líquida mesmo, vamos dizer assim. Eu tô falando também de coisas que são cremosas, sabonete líquido, shampoo, condicionador, óleo, tá? Nada disso, tudo isso, aliás, é considerado líquido. Então entra nesse cômputo dos 100 ml por frasco, limitado a 4 frascos. Água, tá? Água mesmo, de beber. Em tese não é proibido, mas eu já vi, inclusive eu já tive que entregar a garrafa de água na hora de passar no raio-x em viagem internacional. Então, recomendo que deixe para comprar a sua garrafinha de água. Você quer levar uma garrafinha de água na viagem? Deixa para comprar depois que você passar no raio-x, para você não ter estresse com isso aí. Agora, coisas que eu comprei no free shop, tá? Coisas compradas no free shop em primeiro lugar. Você passa no free shop já depois que você passou do raio-x, né? Mas você pode ter uma surpresa de uma eventual inspeção, né, de bagagem de mão na hora de embarcar ou até mesmo na aeronave, né? Por algum motivo, questão de segurança, então não vai burlar as regras, né? Só porque você já passou do raio-x. Então, coisas que você compra em free shop pode ser levado além desse limite dos 100 ml, de frascos de 100 ml limitado a 4 frascos, mas tem que estar na embalagem original, lacrada e acompanhado da nota fiscal. Então, acabei de passar no raio-x, quero ir lá no free shop comprar um perfume. Tá? E o perfume é de, sei lá, 150 ml. Nem sei se existe embalagem de 150 ml de perfume. Mas eu quero comprar esse perfume. Eu vou deixar ele lá na embalagenzinha dele original, lacradinha, bonitinha, acompanhado da nota fiscal, e vou entrar, vou embarcar normal, não tem problema nenhum. Mais ou menos a mesma coisa serve para bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas só podem ser levadas na bagagem de mão se tiverem um teor alcoólico até 70%. E limitado a uma quantidade máxima de 100 ml, tá? E esse 100 ml vai entrar no mesmo cômputo dos outros líquidos, tá? Se eu levar uma garrafinha, sei lá, fico nervosa na viagem, quero levar uma garrafinha daquelas pequenininhas de bebida, de 100 ml, eu posso levar, mas aí as outras coisas líquidas que eu eventualmente queira levar, sei lá, tipo um álcool gel, por exemplo, que é tão importante agora, já também eu tenho uma limitação agora de só mais 3 frasquinhos de 100 ml. Tá bom? Então entra nesse mesmo cômputo. Bebidas alcoólicas adquiridas no free shop. Entra na mesma regra das outras coisas adquiridas no free shop. Pode ser levado com um volume maior do que os 100 ml dentro da embalagem original, lacrada, acompanhada da nota fiscal e sempre obedecendo o limite máximo de teor alcoólico de 70%. Então, se você quiser comprar um absinto lá no free shop, você não vai poder levar no avião. Se você passar por uma inspeção, você vai ter o dissabor de ter que se desfazer da sua recente aquisição e vai desperdiçar esse dinheiro. Inclusive, mesmo que você não tenha problema ali na hora de embarcar e tal, você pode ter problema lá no seu destino, tá? Em uma eventual inspeção de bagagem, que é muito comum em outros países, tem inspeção de bagagem quando você chega, é muito comum mesmo, né? Você tem inspeção de bagagem e você pode ser até detido nesse outro país por causa disso. Recentemente a gente teve um caso de um brasileiro que foi detido na Rússia por conta de um medicamento que ele levou e que era proibido lá. Então, aliás, isso aí já traz a gente para o próximo tópico, que são justamente os medicamentos. Medicamento em bagagem de mão só pode ser levado em uma quantidade suficiente para atender a pessoa durante o voo e acompanhado da prescrição médica, tá? Então, por exemplo, se você é hipertenso,
você precisa tomar diariamente seu remédio de pressão e o horário que você vai tomar coincide com o horário do voo, você tem que levar a sua prescrição médica e tem que levar somente aquela quantidade necessária para o voo. O que você vai tomar durante o seu período de estadia no outro país, vai lá na sua bagagem despachada. Lembrando que, se tratando de medicamentos, tome muito cuidado. Remetendo novamente esse caso que eu relatei do brasileiro que foi preso lá na Rússia, existem países que proíbem diversas substâncias. Então, por exemplo, tem país que não permite analgésicos à base de opioides. Então, tem coisas assim, parecem banais. Por exemplo, Estados Unidos não pode dipirona, não se vende dipirona lá, não tem dipirona lá. Os analgésicos lá são à base de paracetamol, AS e tal, não tem dipirona. Então, por exemplo, se você usa dipirona, se tem enxaqueca, usa dipirona, não recomendo levar para os Estados Unidos, tá? Então, dá uma estudada, vale dar uma estudada nas regras do país onde você vai, principalmente países que são conhecidamente assim, mais restritos com essas questões, até por questões culturais mesmo, para você não ter nenhum problema, porque você pode, na melhor das hipóteses, você vai perder o medicamento. Agora, se for um medicamento necessário de uso contínuo, você precisa daquilo ali para sobreviver, é um problema grande. Se for um medicamento só por uma questão de qualidade de vida, vamos dizer assim, você vai ter o sabor de perder o medicamento. Mas pode acontecer o pior ainda, que foi o caso desse brasileiro que foi preso. Então, assim, medicamento, como eu falei no vídeo de voos domésticos, eu acho mais interessante, não sei, assim, coisas mais corriqueiras e tal, recomendo que levem as receitas, né? Nem que você tenha que, antes de viajar, procurar um clínico ali, um médico da sua confiança, um médico né, que você já vai com mais frequência para pegar a receita desses medicamentos para você não ter nenhum estresse durante a viagem. Aí algumas outras coisas relacionadas a cosmético. Tem uma coisa que eu vi bastante gente pesquisando na internet. Esmalte de unha, pode levar? Pode, tá? São frasquinhos pequenos e tal, não tem problema. Removedor de esmalte. Pode, se não for inflamável. Então não dá para levar seu frasquinho de acetona, mas pode levar aqueles lencinhos, não tem problema. Tá? Então ele entra aquela regra dos inflamáveis, que a gente já comentou também no vídeo dos voos domésticos, não pode levar nenhum material que seja inflamável, explosivo, nada que contém, por exemplo, álcool líquido, né, que como eu comentei no outro vídeo também, está muito em voga no momento por conta da pandemia, não pode, tá? Coisas que são inflamáveis. No caso, por exemplo, o isqueiro que pode no voo nacional, não pode no voo internacional, tá? Então, como eu disse, as regras para os voos internacionais são bem mais rigorosas. Alimentos. Então, vamos lá. Regras para alimentos, que eu vou falar aqui, valem tanto para bagagem de mão quanto para bagagem despachada, tá? Tem gente que às vezes, eu gosto muito do café brasileiro, vou viajar lá para a Europa e tal, quero levar o café daqui. Não pode mais, dependendo do país, não pode mais. Por exemplo, para Portugal, não pode mais levar café. Então, assim, o que eu recomendo em relação a alimentos? Consulte as regras do seu país de destino. Quando alguns países ainda tem aquele negócio de preencher formulário de imigração, né? Que você recebe quando está chegando perto do país de destino, você recebe um formulário de imigração para preencher dentro do avião e tal. Muitos já não utilizam mais isso, é tudo via sistema, né? Na hora que você chega para fazer a imigração, mas alguns ainda utilizam. E quando você preenche esses formulários de imigração, sempre tem aquela pergunta falando sobre alguns alimentos, principalmente alimentos in natura, frutas, esse tipo de coisa. Aí tem aquelas perguntas, você está transportando plantas nativas, sementes, não sei o que e tal, porque não pode, tá? Em regra geral, os países não permitem você levar frutas, legumes, verduras, sei lá, alimentos in natura, sementes, tá? Sementes principalmente, não pode levar para outros países, porque existe um temor de que esteja contaminado, que possa gerar uma contaminação lá e tudo mais, transmissão de doença, ou até mesmo contaminação de outros alimentos do país de destino. Então existe esse temor, por isso que não, de forma geral, não recomendo levar alimentos in natura. Alimentos industrializados aí pode? Não é sempre que pode. Existem também países que restringem, inclusive, alguns alimentos industrializados. Então, assim, sinceramente, não recomendo levar alimentos. O básico ali, leva água, no máximo um chicletinho para não ficar com bafo no voo e só. Assim, alimentos que você comprou no free shop, aí tudo bem.
Novamente, como eu disse, vale a regra do free shop, aí você pode levar, não tem problema nenhum. Aí agora, assim, para fechar, uma curiosidade, tá? Coisa que pouca gente sabe. Itens magnetizados, tá? Esses itens, dependendo do tamanho deles, eles podem influenciar na segurança de voo. Então, por isso, em voos internacionais também existe restrição a itens magnetizados. Então, vamos dar um exemplo hipotético. Estou fazendo uma viagem um país aí exótico e tal, vi lá uma pedra, sei lá, uma pedra preciosa lá, que eu achei muito legal, muito bonita, tem propriedades místicas, etc. Quero levar de lembrança para minha casa. Verifique antes se essa pedra não tem propriedades magnéticas e o tamanho dela que possa vir a influenciar na segurança de voo, porque talvez você não consiga trazer essa pedra preciosa, mística, para a sua casa. Você vai ter que deixar de presente para o pessoal da segurança do aeroporto lá do seu país, lá onde você foi visitar. Tá? Aí vocês vão falar assim, mas eu queria comprar um ímã de geladeira lá, de lembrança, para eu botar na minha geladeira. Aí não pode? Pode, um imãzinho de geladeira, um imã pequenininho, não vai interferir em nada. Ou como alto-falante lá do avião, tem também o imã lá, não vai interferir em nada. Seu fone de ouvido tem, o imãzinho lá, não vai interferir em nada. Mas se for sei lá, é um exemplo bem esdrúxulo, mas é uma coisa que tem um imã de maior porte, aí vai influenciar e também você pode ter algum problema aí na hora de embarcar. Tá bom? É uma situação meio excêntrica, como eu disse, mas acontece e é pouco divulgado, pessoal. Às vezes nem tem noção, né? Faz sem ter realmente a menor noção de que pode ter algum problema na hora de embarcar. Bom, gente, essas são as dicas que a gente tinha hoje, fechando esse pacote aí das restrições em bagagens de mão para voos nacionais, que a gente comentou no outro vídeo, e hoje nesse aqui de internacionais. Como eu falei no outro vídeo, se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se tem alguma situação diferente que você vivenciou, quer compartilhar, conta pra gente também, que a gente gosta sempre de fazer esse compartilhamento de experiências com você que acompanha o nosso canal. E se você gosta aqui do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, deixa aí sua inscrição, ativa o sininho para receber as notificações e saber tudo que passa por aqui. Obrigada a você que ficou com a gente até o final. Tchau e até a próxima.